deputado estadual, a minha proposta principal é a ideia de apresentar emendas constitucionais, alterar a Constituição, a partir de uma iniciativa das Assembleias Legislativas. Como a Constituição prevê que as Assembleias podem apresentar propostas de emenda constitucional, eu acho que nós temos um outro caminho para modificar a Constituição naquilo que precisa ser modificado, são algumas coisas, e podemos ter sucesso na aprovação. Então esta é, na verdade, a proposta-chave, a principal proposta que eu estou apresentando para um mandato de deputado estadual em Santa Catarina. Bom, a Constituição prevê que tem 3 que podem propor emenda constitucional: o presidente da República, 1/3 dos deputados e senadores e mais da metade das Assembleias Legislativas. Como são 27 Assembleias Legislativas no Brasil, são 26 estados no Distrito Federal, eu preciso ter o apoio de pelo menos 14 Assembleias. E tem que ter o voto da maioria relativa de cada um, tem a maioria simples de cada Assembleia. Você, para conseguir uma aprovação, você tem que ter uma proposta que seja atraente, atrativa para os estados brasileiros. Como o Brasil é uma federação, isto é, o Brasil é dividido em unidades federadas, que são os estados e os municípios, e até por isso que a Assembleia pode propor, porque, sendo uma federação, os estados têm que ter papel na União. Você apresentando uma proposta que seja atrativa, você vai conseguir, eu entendo, a aprovação relativamente fácil das Assembleias. Eu acho que vai ser fácil conseguir a aprovação pela maioria, até por todas, nesta proposta que é alterar o Pacto Federativo. É claro que você pode ter várias propostas, né? Tem propostas de emenda à Constituição que fica mais difícil ter a aprovação de todas, vamos dizer, a reforma tributária. Quando se fala em reforma tributária, há conflito de interesses entre as unidades federadas. Não é o caso de alterar o Pacto Federativo, ou não é o caso de outras alterações que podem ser feitas, que você pode ter uma relativa sintonia. Do bolo tributário brasileiro hoje, se estima que em torno de uns 14, ou menor de 14, por aí, fica com o município. A maior parte fica com a União e com os estados. A maior parte é com a União. Os estados arrecadam basicamente o ICMS. E os municípios arrecadam o IPTU e o ISS, ou ISQN, que são tributos de pequena arrecadação. Então, os municípios, do que eles sobrevivem? Basicamente, do retorno do ICMS, que é 25% do ICMS, e do chamado FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um percentual 21,5%, 22,5%, depende do local, que é um percentual do imposto de renda e do IPI. Os impostos federais, o município fica com uma parte. O que está acontecendo nos últimos anos? O governo federal ele está dando o calote nos municípios. Ele dá isenção do IPI e do imposto de renda, e com isso ele tira dinheiro dos municípios. Ele dá isenção para os carros, a linha branca, outras coisas. E na questão das chamadas contribuições sociais, que são tributos que ele vem criando, como criou a CPMF, depois saiu, mas tem outros chamados de contribuição social sobre o CULIC, COFINS e tal, ele não partilha. Então o que é? Contribuição social sobre o CULIC é igual ao imposto de renda, é a mesma coisa. É uma contribuição que as empresas fazem sobre o imposto de renda, sobre a renda. Então, ele aumenta os que ele não partilha e dá isenção dos que ele partilha. Então, isso vem automático para os municípios. Automático. Aí tem os recursos que o município vai buscar, fundo perdido, que daí são aqueles recursos que ele precisa pedir. Né? Se mudar o Pacto Federativo, os recursos têm que vir automático, como vem a FPM, sem o município pedir. Então, de 14%, você pode mudar, vamos dizer, para 20%, tem que estudar, se é possível, ou dobrar para 28%. Né? Bom, aí os municípios vão ter o dobro de dinheiro. A ideia, na verdade, é uma ideia de transformar a Constituição a partir das Assembleias.
Agora, depende do que você transformar, claro. Primeiro preciso provar que isso é viável, né? Eu entendo que é viável, nunca houve uma proposta dessa e é possível viabilizar. A primeira proposta que eu pretendo encaminhar é a alteração do Pacto Federativo. Voltando a essa questão, a maioria dos países do mundo não são federados, eles são países unitários. A forma de Estado é um Estado unitário, isto é, não são divididos em estados e municípios como é no Brasil. Ou quando são divididos, eles não têm assim eleição para governador, para prefeito, como tem que são nomeados. Tudo é União. A União administra, é um governo unitário. Os países maiores do mundo eles são federados, Estados Unidos, Brasil e outros no mundo, eles são federados. E aí tem a autonomia dos estados e municípios. Só que a Federação Brasileira ela é uma federação muito frágil. Por que é frágil? Porque os estados e municípios são muito fracos. Não legislam e não tem dinheiro. Não pode fazer lei e não tem o dinheiro para atender às demandas. É o contrário da americana, com a federação forte. Lá os estados arrecadam mais, estados e municípios, mais do que a União. Quando a União precisa de dinheiro, pede para os estados. Aqui não, aqui o prefeito, o governador são verdadeiros expedientes lá na União. Então, se você viabilizar isso, alterar o Pacto Federativo, né, você muda o conceito de federação, transforma a federação forte. E é aquilo que todo mundo diz, que é lugar comum. O cara diz assim, não, o povo está no município, é mais perto, é mais fácil de reivindicar. Claro que é mais fácil de reivindicar. Se tiver mais dinheiro, é mais fácil de viabilizar as coisas. Porque senão fica sempre o prefeito dizendo, não, eu tenho que buscar o dinheiro em Brasília. O governador é a mesma coisa, o prefeito tem que buscar o dinheiro no Estado e o Estado buscar em Brasília. Então, essa alteração do Pacto Federativo, nas competências, na gestão dos recursos, pode proporcionar uma mudança para as pessoas.